Fala galera do canal A Hora do Nocaute, e hoje vamos fazer o primeiro vídeo sobre o nosso quadro de Psicologia e MMA. E no primeiro episódio, nosso primeiro capítulo desse quadro, eu vou trazer o caso do Cody Garbrandt, o antigo campeão dos pesos galo. Ele que é um cara que muita gente se pergunta, como que um lutador que na ascensão dele era um cara tão bom, um cara que batia em todo mundo, se tornou campeão invicto e a partir da primeira derrota lá para o TJ Dillashaw, acabou entrando em uma espiral de derrotas, e acabou com outro rumo na carreira dele, indo por um outro lado, começou a perder de todo mundo e hoje não é nem sombra daquele lutador talentosíssimo que ele era. Então hoje, nesse quadro, eu vou trazer um pouco mais sobre hipóteses, da parte psicológica ali, da parte da psicologia ali, tentando explicar um pouco sobre o que pode ter acontecido com ele e por que essas coisas levaram ele ao lugar que ele está hoje na carreira. Então, se você está curtindo aí os vídeos do canal, as resenhas que eu estou fazendo, se inscreve, ativa o sininho, que eu estou postando vídeo todos os dias. E compartilha para um amigo aí que você sabe que é fã de UFC, que é fã de MMA. E deixa o like nesse vídeo, que esse vídeo eu tenho certeza que vai ficar bem legal. Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante aí do que eu vou trazer para esse vídeo aí. E comenta o que vocês acham do Cody, se era um lutador que vocês gostavam, se vocês ficaram surpresos, se vocês não entendem o que aconteceu na carreira dele, porque realmente era um cara muito fora de série e hoje não consegue se firmar na sua carreira, não consegue encontrar aquela melhor versão dele. Então é isso, vamos pro vídeo. E antes da gente começar a nossa conversa, eu tenho que deixar claro algumas coisas aqui. Eu não estou fazendo nenhum tipo de diagnóstico sobre o Cody Garbrandt, até porque eu não conheço ele. Para você fazer um diagnóstico, coisas do tipo, eu precisaria conhecer ele e fazer um processo terápico com ele de um bom tempo, estudando muitas coisas que ele traria dentro desse contexto terápico para ir conseguir dar um diagnóstico certeiro para ele. Então eu estou levantando hipóteses com base em coisas que aconteceram ali na vida dele ali, que giram em torno da carreira dele, do esporte, e com base em coisas que aconteceram assim, em lutas, nas relações dele ali com companheiros de equipe, com a sua academia e com base também em estudos, que eu fiz, eu vou seguir a linha da psicanálise, mas com foco no autor Donald Woods Winnicott. Ele é um psicanalista, ele é inglês, além de psicanalista, é um médico pediatra, e eu vou elucidar esse vídeo ali, tudo que eu vou trazer com base na teoria dele. E para mim trazer algumas coisas aqui para falar no vídeo, eu preciso explicar alguns conceitos para vocês de maneira bem sucinta para que fique claro, para vocês conseguirem entender o que eu vou falar. Eu vou trazer alguns casos aqui, alguns pontos aqui da teoria dele, que é, primeiro, o verdadeiro self. O que é o verdadeiro self? O verdadeiro self é algo que todos nós temos, que é ligado à nossa personalidade, algo mais espontâneo nosso, algo que faz parte da gente, de como a gente é, o que vai ficar totalmente ligado com a nossa criatividade e parte de algo até primitivo, de algo que realmente é muito nosso, muito particular de cada um. Aí eu vou trazer o falso self. O falso self é algo que, para a gente lidar com o sofrimento, com a angústia, nós criamos e adotamos um falso self para proteger o nosso verdadeiro self que está machucado. Aí eu vou trazer também coisas sobre um ambiente, que é um ambiente suficientemente bom, que é todo o externo ali, que pode dar amparo para a gente, para qualquer ser humano. Então, um ambiente suficientemente bom é um ambiente
que vai nos amparar e vai nos possibilitar ter e desenvolver o nosso potencial criativo e deixar que o nosso verdadeiro self apareça e seja o mais forte nessa situação. Vou falar um pouco sobre transicionalidade e regressão, que é um movimento que depois ali no vídeo eu vou explicar que o Cody faz, que é a regressão, é tentar voltar para fases ali primitivas ali da vida ali, buscando esse ambiente acolhedor, né, esse ambiente bom ali que possa ajudá-lo a lidar com questões ali que aconteceu com ele, principalmente, né, olhando mais nesse caso para o esporte. E vou falar um pouco sobre maturidade e a maturidade emocional. E também vou trazer um pouco sobre questões de agressividade também, que fazem parte um pouco ali do que a gente pode perceber ali, olhando assim, alguns atos ali e coisas ali da carreira ali do Cody. Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou começar aqui falando sobre ele é sobre a fase da ascensão dele, onde estava ligado completamente um verdadeiro self para ele. Por quê? Na fase da ascensão dele, ele treinava na academia da Team Alpha Male, que fica em Sacramento, na Califórnia. E lá a academia, o dono da academia é o Uriah Faber, também ex-lutador do UFC, um dos grandes nomes da história do UFC. Essa é a academia deles. E o Cody treinava por lá quando ele emergiu no MMA profissional, onde ele cresceu e onde ele apareceu no UFC pela primeira vez. E sejamos sinceros, né? Ali naquela época ele era um animal, né? Todo mundo que ele pegava pela frente ele nocauteava, ele vencia tanto que ele, né? Como eu disse, né? Ele chegou ali no cinturão de maneira invicta e ali, nesse momento da carreira dele, nesse momento da vida dele, ele tinha esse ambiente que proporcionava esse verdadeiro self dele aparecer. Por quê? Porque naquele ambiente ele tinha um ambiente onde ele se sentia acolhido, onde ele se sentia amparado, ele tinha até uma sensação de família ali com os companheiros de equipe. E isso tudo proporcionou que ele aprendesse até controlar aquela agressividade lá que a gente percebe que ele tem. A gente já viu, né, algumas interações dele, principalmente contra o TJ, que com muita emoção, né, antes mesmo da luta, né, de muita provocação, às vezes no TUF, o Cody foi até para cima do TJ, pegou o TJ pelo pescoço, então você vê que ele tem uma agressividade ali, que era canalizada e usada de uma maneira saudável ali na academia, nos treinos. Então esse ambiente proporcionava que ele usasse essa agressividade dele de uma maneira boa e de uma maneira saudável para ele mesmo. E o desempenho dele nas lutas e a ascensão dele está totalmente ligada a um verdadeiro self, onde ele conseguiu utilizar o potencial criativo dele para evoluir nas artes marciais, evoluir no seu jogo, evoluir nas suas estratégias, evoluir na sua carreira e, por conta disso, fez com que ele chegasse na glória que ele teve e de uma maneira muito espontânea e muito dele, trazendo coisas da personalidade dele e mostrava, né, naquele momento o quão feliz ele estava, o quão bem ele estava naquela fase da vida dele, tanto em aspectos pessoais quanto em aspectos do time dele, da equipe dele, quanto no aspecto profissional e no mérito esportivo também. E a gente vê essa espontaneidade nele, essa criatividade dele, essa coisa genuína dele, essa felicidade dele, principalmente na luta contra o Dominick Cruz, né? Onde você vê que ele esquivava dos golpes do Dominick Cruz, ele sorria, ele brincava, ele dançava ali no octógono ali, e ali foi onde ele entregou uma das maiores performances numa disputa de cinturão da história do UFC, porque o Dominick Cruz era um lutador excepcional e o Cody Garbrandt conseguiu vencê-lo de uma maneira impressionante. Ele venceu na decisão unânime, né? Se tornou campeão dos pesos galos na época. E ele dominou o Dominick Cruz. Eu gostava muito do Cody naquela época, eu acompanho o UFC há muito tempo. E aquilo pra mim, eu tava muito nervoso antes da luta, porque eu gostava muito, né, do Cody, né? Eu tava torcendo pra ele ganhar.
E eu tava nervoso, porque o Dominic Cruz é um lutador, como eu disse, excepcional. E na época eu imaginava que ele era favorito para vencer essa luta. E que era ser uma luta difícil para o Cody vencer. E na hora que a luta começou, quando as coisas foram se desenrolando, o Cody lutou demais, foi muito bem e se tornou campeão naquela noite. E para mim esse foi o auge dele, né? E o auge desse verdadeiro self dele, que levou ele para esse lugar de glória e acredito que de muita felicidade para ele, porque o que ele alcançou naquele momento ali era algo muito grande. Mas aí a gente vai um pouco para mudança de chave ali, aonde tudo isso se alterou. Foi justamente ali na rivalidade dele contra o TJ, quando ele vai para a primeira defesa de cinturão dele enfrentar o TJ Dillashaw e, para contextualizar, ele e o TJ eram companheiros de equipe na Team Alpha Male e o TJ sai da Team Alpha Male com um dos treinadores e eles abrem a própria academia e começam a treinar os dois juntos, separados da Team Alpha Male e seguiram o seu caminho ali. O TJ se manteve na categoria dos galos e eles se separaram nesse momento, então eles deixaram de ser companheiros de equipe e consequentemente acabaram se tornando rivais ali na categoria, né? Porque eram dois lutadores de alto nível ali da categoria e em dado momento estava claro que eles poderiam se cruzar e terem que disputar o cinturão entre eles, e foi o que aconteceu. O TJ e o Cody tiveram a primeira luta marcada e quem acompanhou essa luta, quem acompanhou essa rivalidade, né? Teve muita promoção em cima, como eu disse, teve um tuf entre Team Garbrandt contra Team Dillashaw. Então foi tudo muito intenso, teve muita promoção, teve muita provocação antes até da luta acontecer. E algumas declarações pesadas, né? O TJ falou que se vencesse o Cody, e que ele ia vencer e ele acabaria com a carreira do Cody. E então a gente vê que teve muita carga emocional já só nessa parte da promoção, só nessa parte das provocações. Ali teve uma carga emocional muito grande para essa luta. E quando chega lá e o Cody perde, para ele não era só uma derrota esportiva, né? Como normalmente seria em alguns outros casos, né? Mas era uma derrota muito simbólica, né? De alguém que, para eles, tinha traído aquela família, né? Porque, como eu disse, né? O Cody tinha uma visão de um ambiente muito bom, um ambiente muito acolhedor ali na Team Alpha Male. E perder para alguém que tinha que basicamente traído essa família e se distanciado era algo muito pesado e era uma derrota ali que o Cody teria que ter uma maturidade muito grande ali para lidar com esse luto também, que é aprender a lidar com aquela derrota. Porém, o Cody acabou entrando em um lugar muito ruim, ele não lidou bem com essa derrota, tanto que eles quiseram acelerar ali a revanche entre eles e o Cody perdeu novamente, e o que acabou deixando até pior a situação dele, né? Porque foram dois golpes, né? Um em seguida do outro, para a mesma pessoa, com toda essa carga emocional que eu citei. Então, ficou algo muito mais complexo de lidar. Então, o Cody teve o seu narcisismo ferido. E deixa eu deixar claro aqui, narcisismo, não levem isso para a questão do senso comum, porque narcisismo no senso comum é algo extremamente negativo e, do ponto de vista da psicologia e principalmente da psicanálise, o narcisismo é algo que todos nós temos e é algo que todos nós precisamos ter, porque ele é responsável para o nosso cuidado com nós mesmos. Então ele é responsável por toda essa parte e
e não é só aquela questão ali do senso comum que todo mundo acha que é uma coisa negativa que a pessoa tenha e tudo mais. Eu não vou me aprofundar muito nessa parte, porque o vídeo não é sobre isso, mas para deixar claro do porquê eu estou citando essa parte do narcisismo ferido, porque isso feriu diretamente a percepção do Cody sobre ele mesmo e dificultou muito essa maneira com que ele poderia lidar com esse luto, porque como eu disse, né, para ele foi uma derrota simbólica também. E aí onde entra uma criação de um falso self, né? Porque a partir dali o Cody, para tentar voltar a coluna das vitórias, para tentar reverter aquela situação ali de derrotas e tudo mais, ele começou a lutar de uma maneira pouco inteligente, né? Onde ele estava sendo hiper agressivo, hiper compulsivo ali nas lutas dele e muito previsível até. E o que possibilitou uma queda abrupta na carreira dele, onde ele começou a perder para muitos lutadores e fazendo com que essa queda dele fosse ainda pior, né? Então, a partir desse momento, a carreira dele tomou um rumo totalmente diferente e foi onde ele fez também essa regressão para aquele primitivo ali, para tentar achar um ambiente acolhedor para ele novamente. Tanto que é nesse momento que ele parece ter, ele tem uma confusão ali na vida dele ali, porque ele estava na categoria dos galos, ele troca de categoria, ele vai para a categoria dos moscas, ele não se encontra em nenhuma das duas categorias, ele troca de treinadores, ele troca de companheiros de equipe ali para tentar se reencontrar novamente e infelizmente essa questão foi muito ruim, ele não tratou de uma maneira legal e fez ele realmente dar um passo atrás na carreira, acabou fazendo que infelizmente a carreira dele se tornasse algo muito distante do que ela poderia ser e do que era. E ali, para ele tentar voltar essas colunas de vitória, ele tomou essas decisões e elas sempre foram frustradas, porque geralmente no falso self, quando nós estamos no falso self, nós tentamos preencher a expectativa do outro. Então, o Cody, para voltar a vencer, ele estava tentando preencher uma expectativa dos fãs de vê-lo vencer, de vê-lo ser o campeão, ser um cara imbatível, para tentar suprir a expectativa da equipe dele em voltar a ser aquele lutador que ele era e até uma expectativa que ele mesmo tinha com ele, porque ele também, com essas atitudes, né, bem atitudes bem equivocadas, né? Que você vê que ele não tomou essas decisões de uma maneira muito inteligente. Ele também estava tentando corresponder a uma expectativa que ele tinha com ele mesmo, né? Com aquele Cody campeão, né? E ele, no final das contas, não lidou com o luto dele ainda daquela derrota para o TJ Dillashaw. Então ele não conseguiu elaborar esse luto dele, aceitar o luto dele, aceitar o sofrimento dele, aceitar que ele perdeu, que estava tudo bem, que a partir dali ele poderia se recondicionar, se recuperar e agir de maneira inteligente ali para que ele retomasse o rumo da carreira dele e retomasse esse rumo ali aceitando não só o Cody campeão, mas o Cody como pessoa, até porque esse verdadeiro self dele ele não existe a partir apenas daquele momento que ele estava em alta na vida dele, ali com a Team Alpha Male, não, isso é algo já que vem muito lá de trás, assim, de quando ele era apenas uma criança. Então, o Cody, enquanto pessoa, ele não existe apenas a partir da carreira dele. Então, ele deveria, né, fazer esse movimento, né? Não é um movimento fácil, é claro, né? Não é, parece até simples quando a gente fala, mas é algo que exige muita atenção, que exige dedicação. Então,
e muita calma, né? O que infelizmente faltou ali pro Cody nesse momento e acabou culminando nessa derrocada na carreira dele. E aí, maneiras aí que a gente, né, poderia trazer aí para ele se reencontrar, para ele talvez voltar a encontrar esse verdadeiro self. Ele precisaria fazer uma reconstrução do ambiente ali, aonde ele poderia estar em um lugar onde ele se sentiria amparado, onde ele se sentiria acolhido, onde ele se sentiria bem novamente, de estar treinando, de estar se relacionando com as pessoas ali, um lugar onde ele podia se sentir pertencente. E que esse lugar fizesse um acolhimento dessa agressividade dele e canalizasse de uma maneira saudável, né? Onde ele pudesse utilizar isso de uma boa maneira nos treinos e depois levando para a luta, traduzindo isso de uma maneira que seria boa para ele. E também, né, que esse espaço, né, possibilitasse que ele encontrasse o verdadeiro self dele, né, onde ele pudesse elaborar o luto sobre as derrotas, sobre os problemas que ele teve em todo esse período aí da vida dele e que ele se reencontrasse de novo como Cody, como pessoa, que acho que é o primeiro passo para um novo capítulo aí na vida dele, tanto pessoal quanto profissional ali na carreira dele. E isso poderia inclusive ajudar muito ele profissionalmente e fazer com que ele voltasse pelo menos a tomar decisões mais inteligentes na carreira, e talvez até mesmo impulsioná-lo de novo a fazer lutas legais, voltar a vencer e achar um caminho e novos objetivos para ele mesmo na carreira. E óbvio, né? Para mim, uma grande chave disso tudo seria um processo terápico, né? Onde ele tem um terapeuta ali que possa também ampará-lo, também escutá-lo, também instruí-lo, fazendo refletir. E, claro, né? É um processo longo, é um processo que exige muita calma, exige muita dedicação, né? Tanto da parte do profissional quanto da parte do code. Mas com certeza esse processo terápico com certeza faria com que ele se conhecesse melhor, faria com que ele se entendesse, onde ele refletisse e a partir dali reconstruir, recalcular uma nova rota, novos hábitos, onde permitisse que ele pudesse também analisar todo o seu contexto, analisar tudo o que aconteceu com ele e analisar e ver que ele também ainda tem uma vida muito longa ainda pela frente, tanto pessoal quanto profissional, e que ele pode se reencontrar, que ele pode se reestruturar e que ele pode ser o Cody, independentemente da expectativa do outro, e que ele pode traçar seus objetivos, lutar para alcançá-los de maneira com algo que ele realmente sonha e não baseado no que os fãs querem, ou que companheiros de equipe, ou que treinadores querem, mas de algo que é realmente dele, algo que é verdadeiramente do desejo dele e não só algo baseado em uma expectativa externa, em planos que os outros acham certo. Pois você perseguir esse ideal é muito complicado porque você dificilmente vai alcançar algo assim muito ideal e você dificilmente vai estar sempre ali conseguindo suprir a expectativa do outro. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha dado para vocês entenderem um pouco sobre o que eu falei. É um vídeo que deu um pouco de trabalho, eu tive que sentar, estudar tanto parte da coisas da teoria que eu trouxe aqui e também voltar e analisar coisas do Cody, assistir lutas dele novamente, e ver todo esse processo aí, tanto da ascensão quanto da queda dele. Então, se vocês curtiram, deixa o like, por favor.
Compartilha com alguém que conhece o Cody, que gostaria de entender um pouco melhor essa mudança aí repentina ali da carreira dele. E deixe seus comentários aí no canal, dizendo o que vocês acharam. Espero que tenham gostado. E amanhã a gente volta aí. Amanhã eu vou trazer um vídeo sobre o Dustin Poirier e o legado que ele vai deixar aí para o UFC. Fechado? Um abraço, tamo junto.